Bom dia a todos e a todas. A TV Anamatra realiza hoje, conforme previsão estatutária, o debate entre os candidatos a presidente que concorrem às eleições para a sua diretoria no biênio 2019-2021. Participam do debate os candidatos a presidentes Juíza Noêmia Garcia Porto, pela chapa Sou Mais Anamatra, e o juiz Kleber Martins Salles, pela chapa Foco e Renovação. A juíza Noêmia Porto é juíza do TRT da 10ª Região desde 1998. No movimento associativo já presidiu a Amatra 10, que abrange o Distrito Federal e Tocantins por 2 gestões, onde também exerceu cargos de diretora da Escola Associativa e vice-presidente. Na Anamatra é a atual vice-presidente, estando licenciada, e também já ocupou os cargos de secretaria-geral e diretora de Cidadania e Direitos Humanos. Professora universitária, é doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e mestre especialista pela mesma universidade. Juiz Kleber Martins Salles ingressou na magistratura do trabalho em 2002, junto ao TRT da 8ª Região, Goiás, tendo sido removido para a 18ª Região em 2016. TRT da 8ª Região, Pará, sendo removido para a 18ª Região em 2006, onde se titularizou como juiz em 2014. No movimento associativo, presidiu a Amatra 18 nos biênios 2013 e 2015 e 2017 e 2019. Também exerceu os cargos de vice-presidente, secretário e diretor de juízes substitutos. Na Anamatra, integrou a Comissão Nacional de Prerrogativas de 2013 a 2015 e atualmente é membro da Comissão Legislativa. É professor de Direito Material e Processual do Trabalho. Lembrando que as eleições da Anamatra para o biênio 2019-2021 acontecem de forma presencial nas Amatras no dia 26 de abril. E a votação eletrônica, iniciada hoje às 10 horas, segue até às 18 horas do próximo dia 24 de abril, pelo espaço do associado, área restrita do portal da Anamatra, no endereço www.anamatra.org.br. Agradeço a participação de todos, dos colegas aqui presentes, dos telespectadores que estiverem nos assistindo pelo YouTube e também a todos os colegas que estão aqui na sede da associação. Cabe apenas informar que o debate será dividido em 4 blocos, com duração aproximada de 2 horas. No quarto e último bloco, no terceiro e penúltimo bloco, os candidatos responderão cada um 5 perguntas enviadas pelo bate-papo do YouTube. Para tanto, as perguntas devem ser enviadas iniciando agora por um prazo de 30 minutos e serão selecionadas pela comissão eleitoral. No primeiro bloco, abriremos então o primeiro bloco com a exposição das propostas das chapas pelos seus respectivos candidatos. Pela ordem de sorteio realizada agora há pouco, cabe ao colega Kleber Salles iniciar sua exposição pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos. Colega Cláudio Montesso, já agradeço de antemão pela mediação do debate, esse momento democrático voltado à exposição das ideias, à exposição das plataformas das respectivas chapas. Colega Noêmia Porto, minha colega de eleição e já do 8º debate, contando aquele do Colé Precó. Obrigado pela presença, que tenhamos um excelente momento democrático voltado para o esclarecimento das nossas respectivas propostas. Colegas presentes, aposentados, desembargadores, colegas titulares, colegas substitutos, demais convidados presentes, a quem saúdo na pessoa da minha amada esposa Kessia, aqui presente, queridos magistrados de todo o país que nos acompanham através do nosso link da TV Anamatra, um bom dia. Gostaria inicialmente de mandar um abraço para o nosso amigo Marcos Leão, candidato ao cargo de secretário-geral pela chapa Foco e Renovação, tendo em vista o falecimento da sua mãe nesta data, deixando, portanto, a nossa solidariedade, os nossos sentimentos e dizer que estamos juntos nessa jornada. Colegas, nós estamos diante da 4ª eleição havendo chapas concorrentes em toda a história da Anamatra. São 43 anos de história, de modo que nós temos numa média de 10 anos, uma eleição com chapas concorrentes. Isso é muito importante dentro de um contexto em que nós precisamos refletir sobre os rumos desejados para a nossa Associação Nacional, dentro de um cenário em que nós temos uma série de
contratempos já instalados do ponto de vista político, uma série de dificuldades institucionais para enfrentarmos ao longo do biênio, de modo que nada melhor do que a troca sadia, a troca democrática de ideias dentro de um processo eleitoral que se espera absolutamente liso, transparente e isento, para que nós todos escolhamos o melhor para a Anamatra nos próximos 2 anos, ou seja, no biênio 2019-2021. Eu gostaria de, tanto aos presentes quanto aos colegas que nos assistem, transmitir rapidamente alguns pilares que levaram não só à formação da chapa Foco e Renovação, como sustentam a nossa possível gestão à frente da Anamatra nos próximos 2 anos. E esses pilares, como o próprio nome da chapa revela, são exatamente o foco e a renovação. Foco, na medida em que nós necessitamos nos apresentar enquanto refletores da pauta que desejamos, a partir daquilo que a magistratura e a justiça do trabalho efetivamente necessitem, desejem e realmente esperam de uma renovação dentro da nossa respectiva Associação Nacional. Essa priorização à magistratura não passa por um minimalismo de pauta, passa exatamente pela eleição de prioridades, de modo que nós possamos estabelecer quais as matérias, a partir de um diálogo aberto com o Conselho de Representantes, a partir da abertura, inclusive, das consultas aos próprios colegas magistrados, aquilo que efetivamente vai demandar o gasto das nossas energias naquele momento em que tivermos que atuar. Renovação quanto a pessoas e renovação quanto a posturas, de modo que nós tenhamos efetivamente uma atuação baseada no que nós estamos propondo de planejamento estratégico. É necessário que a Anamatra analise para onde iremos, o que queremos e como chegaremos a esses objetivos, através, repito, de um diálogo franco, um diálogo aberto com as nossas instâncias deliberativas e, muito especialmente, com os próprios associados. Não é mais possível, a essa altura da dinâmica da vida política e associativa, nós não sabermos exatamente quais matérias tratar, não sabermos exatamente quais prioridades adotar. É sempre algo que gera déficit de atuação por parte da associação, aquilo que nos dispersa em demasia em energia. Mesmo aqui nesse Conselho de Representantes, tenho a oportunidade, depois de mais de 40 reuniões aqui realizadas, perceber que muitas vezes nós passamos um dia inteiro debatendo uma série de assuntos, mas os assuntos prioritários acabam ficando com um tempo reduzido de atuação, um tempo reduzido de deliberação. A exemplo da própria pauta chamada de prerrogativas. Muitas vezes nós deliberamos sobre essa pauta já com a tarde avançada, já com colegas, inclusive, deixando exatamente esse recinto onde se dá as reuniões do Conselho de Representantes. É importante notar que o próprio planejamento estratégico é algo fundamental em termos de defesa intransigente da Justiça do Trabalho. Nossa plataforma é exatamente estabelecer quais os melhores mecanismos para defender a nossa instituição e tirá-la desse contexto de absolutas ou de constantes ameaças, constantes falácias em relação à nossa importância. Os grandes temas serão tratados como tais. Nós não nos alvoraremos dentro do contexto administrativo de senhores da razão. Nós voltaremos o olhar para os colegas magistrados. Nós voltaremos às consultas para que tenhamos efetivamente o norte a seguir e não tiremos da nossa própria compreensão aquilo a fazer em nome de mais de 4.000 magistrados do trabalho. Há uma desfiliação enorme do ponto de vista associativo, nós temos criações de associações paralelas e é preciso refletir sobre esse aspecto. Então, um dos outros pilares que adotaremos é exatamente o aumento da democracia interna, trazendo de volta para a Anamatra os colegas magistrados que, por algum motivo, ou se desfiliaram ou se encontram simplesmente não filiados desde o início da carreira. Essa campanha, inclusive, faremos antes mesmo de implementar qualquer espécie de joia, ainda que autorizada em tese de CONAMAT. É preciso
buscar a unidade da magistratura, é preciso voltar a termos uma magistratura com o sentimento de fortaleza, o sentimento de grandeza perante a sociedade, para que possamos, inclusive, aplicar os direitos sociais que nos são afetos. Em matéria orçamentária, buscaremos implementar e aumentar a participação das próprias AMATRAs através de parcerias junto aos comitês regionais e propor ao Tribunal Superior do Trabalho que esse comitê também seja nacionalizado, de modo que nós tenhamos uma efetiva distribuição da participação orçamentária a partir da visão global do orçamento e não simplesmente dos tribunais regionais, de modo a eliminar ou pelo menos reduzir as discrepâncias existentes entre várias regiões. Eu tenho passado por várias regiões do país, já conhecia várias delas, seja como juiz, seja como professor, e agora percebo mais claramente ainda a grande diferença de estrutura entre um regional e outro. Então, uma das plataformas é tentar unificar não só politicamente a magistratura do trabalho, mas também do ponto de vista estrutural, porque alguns tribunais padecem de condições até dignas de trabalho para os seus respectivos magistrados. Do ponto de vista da política remuneratória e também da política previdenciária, nós pretendemos, se tivermos a honra de sermos eleitos, realizar já na fase de transição, se assim permitir a atual direção da ANAMATRA, todo o levantamento necessário para atuação específica e focada nesses dois temas, que são efetivamente os que mais nos desagradam nesse específico momento. Nós tivemos em janeiro uma redução salarial propriamente dita, nós tivemos em janeiro uma perda de remuneração considerável e é preciso lutar para restabelecer não só o patamar de antes, quanto para restabelecer as perdas inflacionárias acumuladas desde 2006. Do ponto de vista dos colegas aposentados, gostaria de deixar uma mensagem de inclusão e de participação. Tenho andado pelo país, tenho conversado com vários colegas, inclusive colegas que estão agrupados, inclusive em associação paralela, mas estão também associados à ANAMATRA, e a grande reclamação é de falta de abertura para o diálogo. Todos esses colegas são colegas experientes, são colegas, inclusive, muitos deles que passaram por administrações de tribunais, por administrações de associações e têm muito a contribuir. Então, a nossa plataforma é integrar esses colegas, trazê-los para o diálogo, trazê-los para as informações e as sugestões importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho, não só da pasta dos colegas aposentados, mas também das pastas gerais da ANAMATRA, aproveitando essa experiência acumulada por todos esses colegas que hoje já descansam em relação à atividade judicante. Importante notar também que a integração desses colegas é fundamental. Há escolas judiciais país afora que sequer permitem, sequer convidam os colegas magistrados aposentados a participarem dos seus respectivos cursos. E isso é um verdadeiro absurdo. Nós precisamos que estes colegas tenham igualdade de condições para querendo também participar dessas ações formativas, assim como participarem também das próprias atividades de soluções conciliadas de conflitos através dos centros de solução existentes nos TRTs. Algo, inclusive, que já tem previsão na própria Resolução 174, que trata dessa política conciliatória na Justiça do Trabalho. Em relação à administração dos tribunais, tenho falado também aos desembargadores de todo o país, a nossa proposta é de um diálogo efetivamente propositivo, franco, de modo a buscarmos as soluções, inicialmente sempre através da conversa, sempre através da análise dos dados locais, dos dados daquela região, fazendo as devidas parcerias com as AMATRAs, visando efetivamente uma solução conciliada dos conflitos. Obviamente, naquilo em que não for possível, estaremos altivos e seremos, obviamente, firmes na defesa de todas as prerrogativas, todos os direitos de todos os magistrados, independentemente do quadro que estejam na carreira ou do estágio que estejam na respectiva carreira. Primeiro grau de jurisdição terá nossa atenção tanto do ponto de vista do assessoramento relacionado à atividade judicante, de modo que cada magistrado tenha pelo menos um assistente à sua disposição, seja ele juiz
titular, seja ele juiz substituto, volante ou auxiliar fixo. A nossa meta é que se dissemine essa prática e em todo o país nós tenhamos pelo menos essa condição mínima de trabalho em relação aos juízes de primeiro grau, sejam eles, repito, titulares ou substitutos. Trabalhar ou lutar especificamente para que não haja nenhuma violação às prerrogativas inerentes à própria inamovibilidade dos magistrados, assim como trabalharmos para uma política remuneratória que atenda tanto aos colegas do primeiro quanto os colegas do segundo grau e também os colegas aposentados, num contexto de resgate da própria unidade da ideia de magistratura e especialmente magistratura do trabalho. Nós queremos também uma gestão financeira absolutamente transparente, incrementar melhorias sensíveis nos próprios boletins mensais inerentes à apresentação das despesas e das receitas verificadas na associação. E mais do que isso, cuidarmos para que o nosso Conselho Fiscal seja um Conselho Fiscal independente, um Conselho Fiscal que analise as contas de modo absolutamente austero e, mais do que isso, que apresente relatórios anuais com antecedência mínima de pelo menos 15 dias das reuniões do Conselho de Representantes, para que possamos, e assim como os demais integrantes do Conselho de Representantes, os presidentes de Amatra, analisarem as contas com a devida profundidade, analisarem as contas, inclusive podendo ter tempo hábil para fazer as sugestões devidas e assim aprimorar o parecer do Conselho Fiscal. Afinal, esse é o papel do próprio Conselho de Representantes. E nesse contexto, iremos acrescentar a esses pareceres, através de um trabalho conjunto com o Conselho Fiscal, as respectivas notas explicativas, coisa que não tem sido feito nos dois últimos conselhos, de modo que cada colega de qualquer lugar, colega que não esteja efetivamente no movimento associativo, tenha também condição de ler um parecer do Conselho Fiscal e ali identificar efetivamente a que corresponde cada uma das rubricas que forem apontadas nesse documento de prestação de contas anual, que é fundamental para a nossa transparência. Do ponto de vista do Conselho de Representantes, propomos também uma revisão da sua dinâmica para que se torne muito mais deliberativo do que propriamente analítico ou de apresentação do cenário político de Brasília. Todos nós que acompanhamos a vida associativa sabemos como as coisas andam em Brasília, de modo que o tempo gasto aqui nesse espaço em relação à demanda mensal de reuniões deva ser voltado especificamente ou prioritariamente para a nossa pauta deliberativa, de modo que possamos depositar as nossas energias pelo tempo necessário sobre aqueles temas mais importantes e assim amadurecer as decisões tomadas aqui presencialmente. Fica no final, colegas, um convite para que analisem as nossas propostas da chapa Foco e Renovação, avaliem a nossa diretriz de uma gestão focada na magistratura e na justiça do trabalho, de modo que nós tenhamos um biênio 2019-2021 produtivo e que nós alcancemos resultados diferentes do quadro que vivenciamos. Peço que façam uma reflexão na escolha do seu voto já a partir de hoje pela via eletrônica e já agradecendo as mensagens indicativas de voto recebidas já nessa manhã. Avaliem a partir da realidade que estamos vivenciando. Avaliem se é o caso de continuar ou de renovar com absoluta responsabilidade. Muito obrigado. Passo então a palavra agora à colega Noêmia Porto, que também terá o prazo de 15 minutos para a sua apresentação. Prezados colegas, um bom dia a todos e a todas que estão aqui, os presentes que nos acompanham, aqueles que estão também nos acompanhando pelo canal de televisão. Eu quero cumprimentar especialmente Cláudio Montesso, o nosso digno presidente da Comissão Eleitoral da Anamatra, o colega Kleber Salles, colega de debates, colega de luta, colega de Conselho de Representantes da Anamatra. Bem, em primeiro lugar, eu faço questão de apresentar a nominata da chapa Sou Mais Anamatra. É uma nominata da qual nós temos muito orgulho, porque, na verdade, a representação, ela precisa ser sempre uma representação de natureza coletiva. Ela é nunca e não pode ser, jamais,
uma representação individual ou de indivíduos. Por isso eu apresento Luiz Antônio Colucci, da Amatra 4, Patrícia Ramos, da Amatra 2, Marcelo Caniato, da Amatra 13, Mauro Braga, da Amatra 11, Ronaldo Calado, da Amatra 1, Marco Antônio Freitas, da Amatra 24, Viviane Leite, da Amatra 5, Luciana Paula Conforte, da Amatra 6, Paulo Boal, da Amatra 9, Marco Aurélio Treviso, da Amatra 3, José Aparecido dos Santos, da Amatra 9, Marcos Barberino, da Amatra 15, Walter, da Amatra 19, Daniela Lustosa, da Amatra 21, Patrícia Santana, da Amatra 12 e, finalmente, Fontinelli, da Amatra 17. Faz questão disso porque representação não é o mesmo que representatividade. A chapa Sou Mais Ana Matra, ela se preocupou não apenas em abranger em 17 cargos, 16 representações, mas também com nomes que são regionalmente reconhecidos como lideranças. Porque, afinal de contas, nós estamos falando do trabalho nacional, nós estamos falando da Ana Matra. Portanto, para além da representação, nós nos preocupamos com representatividade. No caso da chapa Sou Mais Ana Matra, além da representatividade, durante toda a campanha, nós estamos preocupados com a construção de um programa abrangente e criterioso. Uma carta-programa detalhada, mas uma carta-programa aberta a críticas e sugestões. Por que uma carta-programa detalhada? Porque ela precisa ser detalhada o suficiente para que ela não seja um cheque em branco, nem uma carta em branco. Nós acreditamos que todos os candidatos devem se comprometer muito explicitamente com as pautas que defendem. Isso é responsabilidade associativa, sem surpresas, sem sobressaltos e sem solavancos. Falando exatamente de temas estruturais com os quais nós nos comprometemos, um deles é o desafio de tornar concreto o princípio que ainda não se realizou de unidade e de valorização da magistratura do trabalho em âmbito nacional. Mas o que isso significa na prática? Significa atuar em pelo menos 4 eixos compromissários. O primeiro deles diz respeito à reformulação da Resolução 155 do CSJT, quanto às premissas para o pagamento da JEC-J, a reformulação dessas premissas para uma parcela que seja abrangente e que não seja fator de divisionismos internos. Também essa unidade, ela reclama uma insistência no trabalho quanto ao resgate do adicional por tempo de serviço a partir da PEC 63, resgatando para todos nós um sentido que não poderia ter sido perdido, que é justamente o sentido de carreira. Para além disso, a unidade condiz com condições de trabalho dignas para todos e para todas, defendendo-se assessoramento para toda a magistratura nacional e a inamovibilidade também da magistratura. Significa, no caso da aposentação, a garantia de proventos justos, de proventos adequados para uma carreira de Estado, uma carreira que sofre diversas limitações, dentre elas é limitado o exercício de outras atividades laborais. E por que, afinal de contas, eu parei na parte relativa à Previdência? Porque na parte relativa à aposentação, a chapa Sou Mais Ana Matra, ela traz o elenco de itens nos quais pretende atuar. Dentre eles, os graves aspectos da progressividade de alíquotas, que pode ser adjetivada como confiscatória, o sistema de capitalização, as regras claras e injustas até o presente momento para a transição de regime, a ausência de garantia de paridade e de integralidade, além dos aspectos relacionados ao prazo para migração no caso de plano de previdência complementar. Não bastasse isso, merecem destaque também a redução da base de cálculo da alíquota de pensões, a restrição da acumulação de aposentadoria com pensão. Mas por qual razão, nesse debate e ao longo de toda a campanha,
a chapa Sou Mais Ana Matra vem trazendo diversos temas de maneira específica, como esse que foi detalhado agora da reforma da Previdência. Tem feito isso porque a chapa de oposição se apresenta como suposta alternativa. Todavia, até o presente momento, não indicou qual o trabalho ou quais estratégias diferenciadas pretende adotar para temas que são temas estruturais para a magistratura brasileira. No debate do Rio de Janeiro, na semana passada, por exemplo, apenas houve concordância com o elenco de temas feitos pela chapa Sou Mais Ana Matra no tema relativo à PEC 6 de 2019, a PEC que atormenta todos nós, relativa à reforma da Previdência. Quando falo de temas estruturais, eu indico quais são esses temas. E esses temas são a temática remuneratória, a reforma da Previdência, a simetria com o Ministério Público, a unidade da magistratura, especialmente no campo da magistratura da União. Absolutamente nada até aqui foi apresentado como estratégia inovadora ao debate público. No caso do programa, por exemplo, da diretoria de aposentados, é um exemplo dessa não diferença. No caso da diretoria de aposentados, a chapa Sou Mais Ana Matra apresenta 24 objetivos para a atuação dessa importante pasta que pretende, como princípio maior, a integração de todos e de todas, incluindo os magistrados e as magistradas aposentadas. 24 itens ainda não são suficientes. A chapa de oposição traz uma nominata um pouco mais modesta, com 18 objetivos, mas cujo conteúdo não destoa daqueles que foram apresentados pela chapa Sou Mais Ana Matra e não destoam do trabalho até aqui realizado pela laboriosa diretoria de aposentados. Nota-se, portanto, que não há clareza sobre aquilo que se considera a renovação para a finalidade da Ana Matra. No caso da própria Ana Matra como entidade nacional, desde maio de 2017, quando passou a ser utilizada a plataforma Fluig no nosso âmbito, tivemos em torno de 350 desfiliações. Parte dessas desfiliações decorreram de permuta ou remoção de magistrados que saíram de uma matra e se filiaram a outra matra. Tivemos um número de filiações de 252, segundo os dados que foram fornecidos ao candidato Kleber Salles. Considerando que atualmente somos em torno de 4.500 magistrados e magistradas do Brasil, entre ativos e aposentados, o índice de desfiliação gira em torno de menos de 10%. Ou seja, mantém-se em torno, fiéis à entidade nacional, entre 85% a 90% de filiados, o que é um número extraordinário. É o número dos que acreditam na Ana Matra, comparando-se com qualquer estudo mundial sobre a adesão a entidades coletivas, dá para se dizer, somos todos mais Ana Matra. Portanto, as ideias de desfiliação em massa, abandono da Ana Matra, insatisfação generalizada ou outros adjetivos que foram fartamente utilizados no decorrer da campanha não correspondem à realidade. Independentemente de tudo isso, no caso da chapa Sou Mais Ana Matra, esse panorama numérico serve para finalidades claras. A primeira delas, de se considerar que não se pode e não se deve monetarizar as filiações. A existência de uma única desfiliação que fosse deve ser vista com cuidado e com cautela, porque a ideia é de agregar a todos e todas. Por isso, a chapa Sou Mais Ana Matra, respeitando a liberdade de filiação, traz no seu horizonte o objetivo de que se possa, em algum momento, promover-se essa integração total. Mesmo com alto índice de filiação, a meta ela nunca pode ser inferior a de 100% do total de filiações. No que diz respeito à organização orçamentária e financeira da Ana Matra, tem sido cuidada
de maneira muito particular e de maneira muito próxima. Exatamente por isso, nos últimos 2 anos, e considerando-se o dado de 31 de maio de 2017, havia um déficit inicial que sim, se poderia considerar grave. Houve reversão dessa realidade em 2 anos de trabalho duro da entidade, para chegar-se a um superávit dessa entidade. Todavia, falar em superávit de arrecadação ou de organização financeira é muito pouco. É muito importante, sim, que as chapas tenham no seu horizonte quais são os objetivos claros de trabalho nos próximos 2 anos em razão desse superávit. A chapa Sou Mais Ana Matra tem exatamente isso como visão. O primeiro objetivo será um investimento claro numa comunicação profissional para o resgate da imagem do Poder Judiciário, da magistratura do trabalho e do direito do trabalho como sendo um direito assertivo, um direito da sociedade, um direito dos cidadãos. Um trabalho de mídia que seja um trabalho abrangente, que coloque para fora aquilo que somos para dentro. Uma magistratura importante e uma magistratura que se faz importante. Além disso, o nosso segundo ponto de investimento a partir dessa realidade financeira favorável é retomar e ampliar a assessoria jurídica da Ana Matra. Isso porque as nossas causas complexas, elas exigem assessoramentos específicos, como, por exemplo, a atuação, que é mais recente na entidade, junto ao Tribunal de Contas da União, e o acompanhamento de todos os casos em que nós temos agora um segmento específico, que é o segmento dos colegas e das colegas migrados. Para esses, sempre será necessário o acompanhamento tanto administrativo quanto eventualmente judicial, em termos de uma assessoria jurídica que se faça especializada nessa temática. Além disso, essa situação financeira favorável de superávit nos indica a possibilidade do reinvestimento no plano de uma assessoria parlamentar que se faça para além de dentro da Ana Matra, ela também se faça de fora, como uma assessoria parlamentar profissionalizada. Digo tudo isso em relação ao investimento para retomar o tema de que é importante não apenas apresentar propostas, mas mais do que isso, é importante tornar essas propostas muito claras para o conjunto dos nossos associados. O movimento associativo nacional, o coletivo da magistratura do trabalho, necessita de representatividade e não apenas de representação. Pela importância e pela abrangência das tarefas e dos desafios da Ana Matra, os compromissos temáticos devem ser claros, inclusive quanto às estratégias, aos temas que serão abraçados, sem solavancos, sem surpresas, sem cheques em branco. É necessário analisar com cuidado e com cautela a aliança ou o divórcio entre discurso e prática, em resumo, a coerência dentro do próprio movimento associativo, que não é um movimento que se faz de repente, é um movimento que se experimenta, é um movimento que se acerta e que se erra com o coletivo das magistradas e dos magistrados. O diálogo institucional plural jamais vai acontecer se não houver disposição para falar com todos e com todas, dentro e fora do Poder Judiciário, sem preconceitos, e com o objetivo de defender o Poder Judiciário, a magistratura do trabalho e o direito do trabalho. Não se defende o Poder Judiciário sem se defender o direito do trabalho. A política partidária muda e se movimenta o tempo todo. A liderança associativa, a ela compete ser capaz de analisar com tranquilidade, equilíbrio e sensatez todas essas alterações. Nós sabemos quais são as prioridades. Temos energia suficiente e assumimos que a Ana Matra exige conhecimento e experiência de amplitude de toda a sua atuação. Caminhando para o encerramento, eu gostaria de dizer que o divisionismo não nos levará a lugar nenhum. O momento é de nos adensarmos fortemente em torno de ideias por uma magistratura digna, por uma magistratura independente, sendo todos nós mais Ana Matra. Muito obrigada.
Queria agradecer a participação dos dois colegas aqui, suas manifestações, especialmente por terem sido absolutamente rigorosos com o cumprimento do tempo estabelecido para todos. Já é muito bom saber que podemos contar com a colaboração dos participantes. No nosso segundo bloco, as perguntas serão de candidato para candidato. Nesse segundo bloco, cada candidato fará 3 perguntas para o seu oponente. O tempo de pergunta e de resposta é de 2 minutos e 1 minuto para a réplica daquele que perguntou. Também pela ordem do sorteio, a primeira pergunta deve ser dirigida para a doutora Noêmia Porto ao colega Kleber Salles. A senhora tem 2 minutos. Colega Kleber, a Comissão Legislativa da ANAMATRA, ela atualmente é formada por 19 membros de diversas regiões do país, observando a pluralidade de trabalho e de representação. Dentre eles, o candidato Kleber Salles pertence à CLEG e, no decorrer desses últimos 2 anos, o candidato elaborou uma única nota técnica. Eu gostaria de saber em que momento, acompanhando o trabalho da Diretoria de Assuntos Legislativos, o colega Kleber se manifestou contrário ou apresentou propositivamente uma outra forma de atuação em relação ao Estatuto do Trabalho, já que nada a esse respeito consta em nenhum registro da CLEG ou nas atas do Conselho de Representantes, e o assunto, no entanto, tem aparecido e se repetido durante toda a campanha, logo depois que o colega se lançou candidato à presidência. O colega tem 2 minutos para a resposta. Colega Noêmia, grato pela pergunta, porque me permite deixar muito claro que eu não administro a ANAMATRA. Eu administro a ANAMATRA 18 e me candidatei agora com uma equipe coesa, uma equipe que se disponibilizou, cada qual dos colegas, através da pertinência temática com as pastas e a disponibilidade para o trabalho. Aí sim, se eleitos, administrarmos a ANAMATRA. Na comissão legislativa, de fato, eu elaborei, não foi uma nota técnica, me pediram uma nota técnica, mas eu reputei absolutamente não necessária a manifestação da ANAMATRA e converti o pedido em um parecer aprovado à unanimidade por esse mesmo Conselho de Representantes. E só fiz uma nota técnica, um parecer, na verdade, porque só isso foi demandado. A distribuição de pareceres. Eu gostaria, inclusive, que viesse à tona quantos pareceres e quantas notas técnicas foram realizadas em 2 anos pela própria ANAMATRA e que nós analisássemos os próprios temas. Os senhores vão ter essa oportunidade desde que a ANAMATRA divulgue. Porque se forem ao aplicativo, eu fiz questão de fazer isso hoje, nessa manhã, os senhores verão que o último informativo legislativo é ainda do ano de 2017, assim como o informativo do ponto de vista das prerrogativas, completamente defasadas essas informações, se o colega quiser, de esponte própria, fazer a respectiva consulta. No que diz respeito ao Estatuto do Trabalho, eu critiquei sim, e o critiquei na pessoa do colega Paulo Boal, atual diretor legislativo. E repito, a resposta dele foi de que haveria urgência na matéria. Não há urgência. Nós acabávamos de ter uma reforma trabalhista, de modo que qualquer outra proposição daquela magnitude que o presidente da ANAMATRA chamou de reescritura da CLT, deveria necessariamente ter passado por uma discussão e por uma deliberação, nem que seja nesse Conselho de Representantes. Me parece que se quer agora estabelecer, em relação a quem sequer era administração, sequer foi administração da ANAMATRA, uma política de democracia do quem cala consente. Não veio para esse CR, em momento algum, deliberação e tampouco discussão sobre o Estatuto do Trabalho. Eu gostaria que fosse provado se houver alguma ata dessa natureza em relação a essa matéria. Não houve. De afogadilho, a ANAMATRA apoiou esse Estatuto. Doutor, colega Noêmia para a réplica. Ok, então o colega não apresentou durante toda a tramitação não se apresentou com uma postura propositiva quanto à condução da questão do Estatuto do Trabalho.
De toda forma, no que diz respeito à chapa Sou Mais Ana Matra, o nosso compromisso é de aproveitamento de qualquer debate no parlamento que envolva o mundo do trabalho. Nós nos propomos a estar presente na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, em qualquer fórum em que qualquer questão do mundo do trabalho se apresente, porque nós não cogitamos abrir mão de espaço de fala, nem de espaço político na representação da magistratura. Quando se trata de política, quando se abre ou se deixa o espaço vazio, uma outra magistratura ou outros representantes falarão por nós. E se eleitos formos, nós é que pretendemos falar sobre o mundo do trabalho, porque os especialistas são os juízes e as juízas do trabalho. Passo a palavra ao colega Kleber para a sua primeira pergunta. 2 minutos. Colega Noemi, no CR de Porto Alegre, agosto de 2018, o parecer do Conselho Fiscal relativo às contas de 2017 foi apresentado na véspera. Igualmente no CR de abril de 2019, também apresentado ao meio-dia do dia anterior. Nos dois casos, a pedido de Amatras, inclusive a Amatra 18 que presido, a análise foi adiada em razão da exiguidade do tempo para a necessária profundidade do exame. Verifica-se também que os pareceres do Conselho Fiscal não trazem notas explicativas quanto a rubricas do tipo outras receitas, patrocínios, participação de magistrados e etc., dificultando sobremaneira a compreensão. Do ponto de vista dessa matéria, eu indago a colega, acha adequado o envio do parecer fiscal às vésperas das reuniões do Conselho de Representantes? Em segundo lugar, caso eleita, pretende que o seu Conselho Fiscal emita pareceres com as respectivas notas explicativas, visando aqui cada colega magistrado, independentemente de ser dirigente associativo ou não, possa ler e compreender exatamente a que corresponde cada uma das rubricas do parecer? Colega Noemi, 2 minutos. Bem, colega, o colega coloca como algo absolutamente extraordinário, fora dos padrões, algo que é absolutamente ordinário. Todas as contas da Anamatra são analisadas em 2 instâncias. A primeira, uma auditoria externa, independente, que analisa todos os documentos contábeis da entidade, justamente zelando pelos números e pelas contas. Depois, o nosso Conselho Fiscal também faz da mesma maneira. Se acontece de as contas e a análise delas, que é algo absolutamente complexo, aparecer para o Conselho de Representantes 2 dias antes ou às vésperas, o Conselho tem a autonomia política de fazer exatamente o que fez, dizer que não teve tempo para análise, pedir tempo para análise documental e trazer para a próxima reunião do Conselho de Representantes. Algo absolutamente normal dentro de um contexto de uma política associativa nacional. Além disso, se eleitos formos, eu gostaria de esclarecer que não será meu Conselho de Representantes, não será meu Conselho Fiscal. Serão diretores, colegas, com independência, para atuação nas respectivas pastas, inclusive na análise acurada e pormenorizada de todos os pareceres. Quando possível, a antecedência será observada. Quando isso não é possível, ela não é observada e o presidente de Amatra faz o que ele deve fazer. Pedir mais prazo para a análise de todos esses documentos, como, aliás, aconteceu nas 2 hipóteses. E até aqui não se tem nenhuma notícia, aí a parte que é mais importante, sobre qualquer irregularidade encontrada, tanto na auditoria externa, quanto no que diz respeito ao trabalho laborioso dos nossos membros do Conselho Fiscal. Colega Kleber para a réplica, por 1 minuto. Bom, colegas, não tomaremos por normal a apresentação de um parecer da magnitude de um parecer de contas na véspera ou às vésperas de uma reunião de Conselho de Representantes. As instâncias deliberativas são claras, o Conselho Fiscal precisa de independência para que analise ao longo de todo o ano, todo o exercício, as respectivas contas e entregue a tempo e modo um parecer que possa ser lido e compreendido por qualquer magistrado do trabalho associado à Anamatra. Não é o caso, infelizmente, dos últimos 2 pareceres. O segundo, inclusive, ainda será apreciado definitivamente pelo Conselho de Representantes na próxima reunião de maio de 2019. De modo que, sem as notas explicativas que sugerimos sejam inseridas, é impossível saber, por exemplo, do que se tratam as rubricas participação de magistrados,
ou mesmo outras receitas, de modo que nós poderemos ter um superávit que, na verdade, não tenha uma explicação concreta se se trata de receita ordinária ou de receita extraordinária. Colega Noêmia, para a sua segunda pergunta por 2 minutos. A Ana Matra, recentemente, na verdade no início desse ano, para ser mais precisa, suportou as despesas operacionais e de estrutura em Brasília para os juízes do trabalho, para as juízas do trabalho, que se dispuseram a estar presentes durante o ato nacional no dia 5 de fevereiro, em defesa da Justiça do Trabalho, uma defesa que me pareceu bastante importante naquele momento. Afinal de contas, o senhor presidente da República, na primeira entrevista externa que deu, fez questão de falar da possibilidade da extinção da Justiça do Trabalho. É sempre um momento grave, porque temos que todos nos emparedar na defesa institucional e na preservação da nossa instituição. Várias amatras convocaram atos locais em defesa da Justiça do Trabalho. A Ana Matra convocou um ato nacional em Brasília no dia 5 de fevereiro, um ato, inclusive, a partir do qual foi extraída uma importante carta, a Carta de Brasília, para marcar a posição da entidade e marcar a posição dos magistrados. Internamente, no Conselho de Representantes, se estabeleceu o consenso de que as amatras suportariam a vinda dos colegas, suportariam economicamente a vinda dos colegas das suas regiões. A amatra Coma 19 de Alagoas para Brasília, trouxe 4 magistrados, compreendendo a gravidade do momento. Portanto, em que momento a amatra 18, representada pelo colega Kleber Salles, propôs algo diferente dessa dinâmica? Aonde que isso ficou registrado? E por que, de Goiânia para Brasília, um único representante, que foi justamente o próprio presidente da amatra 18, já que a chapa de oposição, ela também diz defender com intransigência e em qualquer momento a Justiça do Trabalho quando for atacada. Colega, para a resposta. Bom, colegas, eu vou começar a resposta por um período, ou por um tempo um pouco mais atrás do referido pela colega Noêmia. Voltemos a fevereiro de 2018, a amatra 18 participando do ato de valorização da magistratura e do Ministério Público, convocado pela Frentas, trouxe a Brasília um ônibus com 45 magistrados do trabalho. E naquela época foi sugerido ao através do Conselho de Representantes que a Anamatra arcasse com esse custo, que a Anamatra pudesse subsidiar as amatras, especialmente aquelas que não tivessem condição para tanto. E a resposta foi que não haveria condição financeira para isso. Quando falamos em prioridade, falamos inclusive em prioridade de gastos, de modo que, sendo prioritária a defesa da valorização da magistratura e naquele momento conjuntamente com o Ministério Público, esse é um gasto absolutamente prioritário. No que diz respeito ao ato de fevereiro de 2019, um ano depois, a nossa visão política é de que esse ato seria absolutamente inexpressivo do ponto de vista do convencimento de quem havia falado a grande bobagem sobre extinção da Justiça do Trabalho. Nós aderíamos inicialmente ao ato de São Paulo do dia 21 de janeiro e a ele estaríamos presentes, mas a Anamatra insistiu na realização do ato em Brasília, dentro de um auditório na Câmara dos Deputados, dentro de um momento de transição legislativa, cuja presença de parlamentares foi absolutamente unilateral. Alguns parlamentares de esquerda compareceram e mais ninguém. E depois disso, inclusive, foi feito um pedido por uma deputada federal para que houvesse uma audiência na Câmara dos Deputados em momento absolutamente inoportuno. Através da amatra 18, busquei, através de uma liderança, a inclusão da participação da 18 nessa audiência, exatamente para que não ficássemos lá sem voz, mas o momento era absolutamente inoportuno. Tanto que deu-se por bem a cara deputada federal e houve o pedido de cancelamento, essa reunião não existiu. Doutora Noêmia, para a réplica. De fato, a Anamatra insistiu mesmo, insistiu no ato do dia 5 de fevereiro, o organizou, trouxe todos e todas e teve a aprovação do Conselho de Representantes. Digo isso para dizer também que a chapa Sou Mais Anamatra se compromete com todas as decisões do Conselho de Representantes, não haverá boicote a essas decisões, acaso não concordemos com elas. Além disso, nenhuma entidade nacional, da MB, a AJUF, todas que conhecemos,
elas não arcam com a vinda de centenas de juízes com hospedagem e transporte. Ao mesmo tempo, é inviável falar-se em arcar com o pagamento de centenas de hospedagens e transportes, quando justamente se exige da entidade nacional uma restrição orçamentária, uma organização orçamentária e o cumprimento do orçamento mês a mês. Colega Kleber Salles, para a sua segunda pergunta, por 2 minutos. Colega Noêmia, na AMATRA 18, nós atingimos aquela meta que Vossa Excelência referiu como ideal na abertura da sua explanação. 100% de filiação ao final da gestão de 2015 e, novamente, 100% de filiação no biênio 2017-2019. Embora a chapa de situação e a própria atual gestão da ANAMATRA minimizem, o fato é que nós tivemos centenas de colegas e temos centenas de colegas afastados da ANAMATRA. O dado recebido pela chapa Foco e Renovação consta registrado no WhatsApp oficial, em que recebo todas as notificações a partir da própria Secretaria da ANAMATRA, de 350 desfiliações. A situação minimiza o fato, tenta traduzir isso como um único prejuízo de ordem financeira, e o que nós dizemos o prejuízo é financeiro e é muito mais político, na medida em que nós temos muitos colegas afastados e que merecem, no mínimo, uma reflexão sobre os motivos desses afastamentos. Portanto, pergunto, quais os índices de desfiliação a candidata experimentou à frente da AMATRA 10 nos seus 2 mandatos, de desfiliação ou de filiação? Nós não levaremos adiante a fixação de joia na ANAMATRA antes de uma grande campanha de refiliação e mesmo de filiação para aqueles que nunca estiveram nos quadros da ANAMATRA. O que a candidata pretende fazer quanto a isso? Seguirá minimizando ou proporá uma retomada dessas filiações que deixaram de existir e das novas que porventura possam vir? Colega. Bem, não há 100% de filiação da AMATRA 18 à ANAMATRA. Esse que é o primeiro aspecto. Não, eu falei da AMATRA. Isso, porque o que nós estamos discutindo é a entidade nacional, não, a ANAMATRA. Minha afirmação está feita. A AMATRA 18 não tem 100% de filiação à ANAMATRA, apenas a AMATRA regional. Houve realmente 350 desfiliações e houve 252 novas filiações à ANAMATRA no mesmo período indicado pelo colega Kleber Salles. Não é a chapa Sou Mais ANAMATRA que monetariza a questão das filiações e das desfiliações. Foi no debate em Belo Horizonte que a chapa de oposição trouxe números sobre o que significaria o impacto orçamentário de desfiliações. Foi justamente a chapa Sou Mais ANAMATRA que se recusou a tratar as desfiliações como um problema de monetarização. O que nós queremos é 100% de colegas integrados à ANAMATRA, sem discutir o maior ou menor impacto orçamentário em termos de arrecadação. Quando fui presidente da AMATRA 10, embora não esteja em jogo aqui o julgamento sobre a minha presidência da regional, assim que fui eleita na primeira gestão, houve em torno de 25 desfiliações de um contingente de 123 filiados. Fui reeleita com 97% do colégio eleitoral uma segunda vez e deixei a AMATRA 10 com 121 filiados, dos quais, dos 121 filiados, apenas 119 às 2 entidades, significando apenas 2 perdas à ANAMATRA. Isso porque, enquanto presidente da AMATRA 10, sempre considerei que é importante estar afiliado à AMATRA regional, mas também à ANAMATRA, valorizando o nosso sistema federativo, que é a fortaleza, sem dúvida nenhuma, da representação coletiva da magistratura. Colega Kleber para a réplica. Bom, o impacto financeiro foi destacado e eu sigo destacando. Seria de cerca, considerando as 350 não filiações ou desfiliações, de R$900 mil no biênio 2017-2019. E o impacto político, esse eu tenho dito há mais tempo ainda e consta registrado no nosso programa, um grande chamado para a volta desses colegas ou para o ingresso desses colegas na nossa única associação nacional, a nossa querida ANAMATRA. A AMATRA 18, e foi essa a minha afirmação,
ela tem 100% de filiação. Em 2 gestões, tive a honra de capitanear aquela entidade regional, 2013, 2015 e agora novamente 2017, 2019. E esse 100% de filiação existem exatamente porque a cada colega que encontrei ao assumir a Amatra fora, eu fui buscar, eu fui convencer, eu fui mostrar que não há judicatura forte, não há justiça do trabalho forte, sem as nossas associações igualmente robustas e repletas de colegas magistrados, independentemente dos seus pontos de vista ideológicos ou exatamente políticos. As 15 desfiliações que havia na Amatra, inclusive, em relação à Amatra 18, dessas 15, pelo menos 12 voltaram durante o processo eleitoral. Mais uma virtude da democracia sendo jogada num processo eleitoral como esse. Terceira pergunta, portanto, a última pergunta dessa fase. Doutora Noêmia Porto faz a sua terceira pergunta por 2 minutos. Bom, considerando que no decorrer de toda a campanha, que agora já chega à sua etapa final, o candidato Kleber Salles, também seus apoiadores, fizeram a gravíssima acusação de atuação político-partidária de membros integrantes da diretoria da Anamatra, eu pergunto, qual critério objetivo será utilizado para comparecimento em eventos na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, nos fóruns plurais de debate político? Ou não haverá comparecimento a depender das presenças? Ou comparecerá apenas a depender da corrente política que se faça no momento? Ou como objetivamente a chapa pretende eleger os temas de atuação parlamentar? Colega Kleber, para a resposta por 2 minutos. Colegas, a chapa Foco e Renovação tem uma plataforma muito clara de atuação, que é exatamente a priorização. Como se dará essa priorização? Primeiro aspecto, vamos implementar o planejamento estratégico para identificar, inclusive do ponto de vista legislativo, quais são as matérias que demandam a nossa maior energia. E para encontrar prioridades, eu preciso dialogar, eu preciso incrementar a democracia interna, coisa que não vem sendo implementada nos últimos anos. Nós não daremos braços a nenhum partido político, nós não daremos braços a nenhuma ideologia que possa nos dar a conotação de representar como se fossem todos os colegas deste ou daquele partido, sem que haja essa efetiva representatividade. Nós buscaremos todas as lideranças, seja no parlamento, seja o governo atual, seja um governo independentemente da sua bandeira política, porque nós precisamos de interlocução. É curioso notar que todos os representantes das Amatras buscam as respectivas interlocuções. Não há um papel exclusivamente da diretoria da Anamatra, mas que nós precisamos, dentro desse contexto, em primeiro lugar, afastar aquilo que nos coloque na condição de parciais, que nos coloque na condição de partidários dentro do cenário político nacional. Esse só fato de evitar a presença em ambientes que são associados a esta ou aquela bandeira política já é um grande avanço, porque a nossa interlocução, e aí eu quero que os senhores avaliem na perspectiva ou a partir de uma expectativa e a partir da realidade. A nossa interlocução hoje é uma interlocução de fotografia, é uma interlocução deficitária, porque nós levamos 10 temas ao mesmo tempo e não há uma assimilação por parte sequer do parlamentar que vai atuar naquela matéria. Quando eu falo de reforma da Previdência, eu preciso levar essa matéria, trabalhar e esgotar esse assunto sob pena de se dispersar a atenção e nós não chegarmos a lugar nenhum. Doutora Noêmia, para a réplica. Bem, colega, na verdade, nos últimos 2 anos, atuando como vice-presidente da entidade, me pareceu muito importante acompanhar também o trabalho no parlamento. Não dá para integrar uma diretoria legislativa ou uma comissão nacional legislativa sem estar no parlamento. É preciso estar no parlamento. E estando no parlamento, eu percebo que é, na verdade, uma avaliação subjetiva do colega Kleber, essa de que os integrantes da CLEG vão ao parlamento para fazer uma abordagem de muitos temas aleatórios com os parlamentares. É ao contrário. Aqui na Anamatra nós organizamos muito bem esses temas, o colega vai com aquele objetivo para aquela determinada reunião, para a abordagem parlamentar. Esse trabalho é suficiente?
Me parece que é um bom trabalho, mas ele não é suficiente. É exatamente por isso que nós propomos avançar, a partir dessa expertise que nós adquirimos nos últimos 2 anos, a contratação de uma assessoria parlamentar igualmente profissionalizada. Portanto, eu refuto a ideia dessa percepção subjetiva do colega Kleber de que quem foi ao parlamento nesses 2 anos foi com muitos temas ou temas dispersos. Última pergunta desse bloco, quem faz agora é o Dr. Kleber Salles, por 2 minutos, e a seguir a doutora Noêmia responde. Colega Noêmia, o parecer das contas aponta que com a assessoria legislativa gastou-se em 2017 R$60 mil, e em 2018 R$3 mil, e algumas frações. Do parecer não consta as reclamadas notas explicativas, de modo que, a partir daí, e considerando que é de conhecimento, especialmente de quem está na Comissão Legislativa, que temos apenas uma assessora parlamentar hoje, a colega Luciana, não sei se empregada ou contratada, inclusive, é um dos pontos, eu indago, qual teria sido o motivo dessa redução drástica de aporte de assessoria parlamentar entre 2017 e 2018? Repito, de 60 para R$3 mil. Se Vossa Excelência conhece o vínculo da colega que atua na assessoria legislativa, se é seletista ou é contratual, até para tentar compreender essas razões da redução drástica de investimento de 60, repito, para R$3 mil, e como equilibrar um assessoramento com gasto tão reduzido, repito, R$3 mil, com uma atuação amplíssima em matéria legislativa, como a chapa da situação defende, ou seja, defende que nós atuemos em todos os temas, indiscriminadamente, sem uma priorização adequada daquilo que seja inerente à magistratura e à justiça do trabalho. Eu gostaria de compreender essa equação. Bem, colega Kleber, é muito importante mesmo que se conheça a estrutura interna da ANAMATRA, todos os contratos, quem são os empregados, aonde eles estão divididos, o que eles fazem, qual é a natureza contratual. Acho extremamente importante. A nossa assessora parlamentar é uma empregada contratada da ANAMATRA no regime adequado, que é o regime seletista, contrato a prazo indeterminado, em que se observa regime de horas e pagamento de horas extras. Quanto à redução de custos e gastos, se deu em razão de 2 motivos, na verdade 3 motivos. O primeiro deles, quando a gestão atual assumiu a diretoria da ANAMATRA, foram revisitados e revistos absolutamente todos os contratos de parceria e serviços com a ANAMATRA. Um desses contratos que foi revisto e considerado qualitativamente insatisfatório era um contrato com uma empresa que prestava assessoria para a ANAMATRA no plano parlamentar, justamente fazendo análise de cenário político partidário. Consideramos que a análise não era suficiente, não era satisfatória para aquele momento e, num regime de contenção de custos, nós rompemos o contrato com essa assessoria externa. Depois disso, nós tivemos uma empregada que, por razões pessoais, pediu demissão da ANAMATRA e ela era muito qualificada e não houve a contratação de outra com o mesmo perfil. No caso da chapa Sou Mais ANAMATRA, o que nós pretendemos é a manutenção de uma empregada contratada no âmbito da ANAMATRA, que presta relevantíssimos serviços para nós, muito adequada, mas também uma empresa de maior porte para uma assessoria externa de análise do cenário político partidário. Dr. Kleber, para a réplica. Bom, fica evidente que ao longo dos últimos 2 anos, sendo a candidata da situação vice-presidente da ANAMATRA, muito provavelmente não tenha proposto isso que agora propõe para uma eventual gestão como presidente da associação. Não foi feito esse investimento e a nossa proposta é muito clara, tanto em relação à assessoria legislativa quanto em relação à assessoria jurídica. Nós ampliaremos tanto a comissão legislativa quanto a comissão de prerrogativas do ponto de vista do fortalecimento, arregimentando colegas que queiram efetivamente estar conosco nessa batalha e, acima de tudo, do ponto de vista da legislativa, nós realizaremos a contratação, a escolha e a contratação de assessoria parlamentar que efetivamente possa nos ajudar nesse trabalho sensível, nesse trabalho fundamental que é atuar junto ao Parlamento brasileiro, especialmente num contexto ou num cenário político ainda muito duvidoso, que nós não sabemos exatamente para que lado nos guiará nesse país. Então é importante que essa assessoria seja fortalecida. De 3 mil para 60 mil reais, a redução foi muito drástica,
E nós não temos por que deixar de investir exatamente naquilo que é fundamental. Terceiro bloco agora, os candidatos responderão as perguntas encaminhadas pelo canal do YouTube desta transmissão. As perguntas foram selecionadas pela Comissão Eleitoral para adequação do tempo deste debate. Cada candidato terá o tempo de 3 minutos para responder cada uma das perguntas e não haverá réplica. Vou sortear aqui pela ordem qual seria a pergunta a ser encaminhada para os dois candidatos. Começa respondendo, a primeira pergunta é o doutor Kleber Salles. Como é que foi, Kleber Salles. Eu falei? Qual é a posição dos candidatos sobre a participação dos juízes nas redes sociais? Compete aos conselhos. Quanto à alternância. Sim, é você. Eu segui na ordem. Você começou, a Noêmia começou perguntando para você e agora você foi. Isso, exatamente. Então, nós já seguimos o roteiro aqui, fizemos a alternância. Só para não perder o ritmo. Então, vou repetir a pergunta. A pergunta foi encaminhada pelo site, foi qual é a posição dos candidatos sobre a participação dos juízes nas redes sociais e se compete aos conselhos superiores regulamentar o tema. Dr. Kleber, por 3 minutos. Colegas, é importante, nesse contexto em que nós temos uma série de investidas em relação à magistratura, estarmos absolutamente atentos à defesa intransigente de todas as nossas prerrogativas. Dentre elas, a liberdade de expressão de todos os magistrados do trabalho em qualquer cenário que se desenhe. Nós não vemos com tranquilidade quaisquer investidas de ordem normativa em relação à atuação da magistratura do trabalho, dos magistrados de um modo geral, em relação à sua vida privada. De modo que, em sendo eleitos, buscaremos acompanhar efetivamente a tramitação dessa discussão que já se iniciou inclusive através de escolas judiciais. Quando do nosso primeiro debate em Salvador, estava havendo ali exatamente uma exposição sobre esse tema e percebi nas conversas tidas com os colegas da Bahia, uma grande preocupação em relação aos termos de eventual regulação. Nós temos alguns exemplos partindo de conselhos superiores, com o devido respeito, que invadem a prerrogativa do magistrado, seja do ponto de vista da sua própria liberdade de expressão, caso venha a ser regrada essa matéria, seja do ponto de vista da própria liberdade de docência. Temos um exemplo claro de restrição de um exercício da nossa segunda única atividade que podemos realizar, além da própria magistratura do trabalho, é a chamada resolução envolvendo a atividade de coaching na magistratura. Nós temos o Ministério Público, por exemplo, com uma nota técnica já tirada, no sentido de que qualquer docência, da mais antiquada à mais moderna, é de inerência à prerrogativa da magistratura, no caso específico do Ministério Público. Como lutamos por simetria, essa é uma proposta concreta de tentarmos revisar esse tipo de inserção dos conselhos naquilo que diga respeito à atividade privada dos magistrados. Em relação às redes sociais, às manifestações em redes sociais, nós acreditamos no bom senso, nós acreditamos no tirocínio de cada magistrado do trabalho, de modo que eles próprios possam avaliar qual o conteúdo, qual o momento, qual a matéria será objeto das suas respectivas postagens, sem que o Estado e o Estado conselheiro precise investir nessa matéria. Mas estaremos abertos para dialogar naquilo que não fira prerrogativas. Se houver ferimento da prerrogativa da ampla liberdade de expressão, certamente estaremos altivos para combater qualquer medida normativa nesse sentido. Colega Noêmia, também por 3 minutos. O tema da mordaça é um tema que vai e volta no que diz respeito à magistratura brasileira. Nós tivemos um debate semelhante aqui, não em mídias sociais, mas à época da tramitação das PECs 35 e 37 no Congresso Nacional. E era justamente disso que se tratava. Mecanismos de freios, de mordaça e de silenciamento na época do Ministério Público e da própria magistratura. Isso mostra que o trabalho associativo ele tem que ser realmente continuado e acumulativo em relação a alguns temas. Hoje, na sociedade contemporânea, os convencimentos se fazem através das mídias. Através das mídias, nós temos um intercâmbio, não só de formação de opinião, mas também de diversas informações. O magistrado, ele é, antes de tudo, um cidadão. A magistratura não pode lhe retirar essa condição.
ele permanece cidadão na cidade, ele permanece cidadão na liberdade de manifestação de pensamento, ele permanece cidadão, inclusive, para opinar e externar suas posições políticas. Evidentemente, não há que se confundir política com política partidária. O que está restringido para a magistratura é a manifestação ou a adesão de natureza político-partidária, mas não a sua manifestação como cidadão da cidade, como cidadão do mundo, em aspectos políticos. Daí porque preocupa bastante a chapa Sou Mais Ana Matra que o tema do relacionamento do juiz com a sociedade através da mídia, do relacionamento do juiz com a mídia, seja tratado quase que prioritariamente no campo disciplinar. Não nos parece seja essa a condição. Também nos preocupa a existência de um possível estatuto da magistratura que não venha por lei complementar. Justamente estatutos que vão sendo estabelecidos por conselhos superiores, na tentativa de limitar, de adequar e de restringir a magistratura. Quando se trata do relacionamento com a sociedade ou com a mídia, o melhor tratamento que se há de dar ao tema é através da formação da magistratura. A formação inicial, a formação continuada e uma formação que não seja atributo exclusivo das escolas judiciais. Uma formação que seja atributo das escolas, mas em permanente diálogo com as entidades associativas que são representantes dessa mesma magistratura. Então, vemos a questão do relacionamento do juiz com a mídia como uma ideia de um cidadão que se relaciona com a mídia e deve ter a sua liberdade garantida. Temos o compromisso de acompanhar em todas as instâncias qualquer debate que tenha a finalidade de limitar a voz da magistratura. Obrigado, colega Noêmia. Essa segunda pergunta foi encaminhada pela internet e agora quem responde primeiro é a colega Noêmia. A fixação do juiz substituto é prerrogativa? Havendo recusa pelo titular da fixação do substituto, o caminho a ser adotado é a convocação de uma Assembleia Geral extraordinária pela entidade? No caso da Ana Matra, falando da entidade nacional, nós temos muita clareza sobre esse tema. Nós não temos nenhuma dúvida sobre esse tema. Qual é a clareza que nós temos? O juiz substituto fixado tem a prerrogativa da inamovibilidade. E todas as vezes que nós flexibilizamos prerrogativas de magistrados, é um precedente dos mais perigosos. Acaba atingindo esse precedente a totalidade da magistratura. Então, no campo da Ana Matra, coerentemente, nós temos atuado em favor da inamovibilidade do juiz fixado, do juiz substituto e, na verdade, da prerrogativa de toda a magistratura. No caso da Ana Matra, como o critério é o da prerrogativa, não nos parece adequado ter que convocar uma assembleia para este fim, na medida em que aqui não se trata de um juiz contra outro juiz, se trata de todos os juízes, porque é o interesse difuso de todos que as prerrogativas da inamovibilidade, redutibilidade de subsídios e a permanência do magistrado na sua unidade jurisdicional seja defendido pela entidade regional e pela entidade nacional. Evidentemente, aonde a entidade regional não atuar, aonde a entidade regional falhar, sempre haverá a Ana Matra, exatamente porque uma das regras da Comissão Nacional de Prerrogativas, que funciona a partir de 5 membros que representam as 5 regiões do país, um dos critérios é exatamente esse. Não apenas a subsidiariedade, mas a atuação quando eventualmente o colega ficar desprotegido em razão de uma falta de defesa da sua entidade regional. Colega Kleber, 3 minutos. Bom, do ponto de vista da inamovibilidade da magistratura, essa é uma prerrogativa absolutamente, que dispensa absolutamente qualquer espécie de assembleia para sua defesa. Do ponto de vista da Ana Matra, isso é muito claro e não há qualquer necessidade, inclusive, de levar o tema a uma discussão maior. O próprio Conselho de Representantes da Ana Matra enfrentou essa matéria não há muito tempo, envolvendo uma situação ocorrida na Matra 18. Talvez a candidata tenha ficado com receio de apontar especificamente o que pode ter gerado a própria pergunta,
mas o fato é que, no âmbito da AMATRA 18, situação inclusive que se repetiu em outras regiões, nós tivemos colegas titulares que não desejaram a publicação de edital de fixação de colegas substitutos, colegas identificados, colegas nominados dentro da questão. A matéria foi à diretoria da AMATRA 18 e democraticamente compreendeu-se que havia ali um choque de interesses entre determinados titulares e determinados substitutos e tomou-se pela neutralidade. Orientei os colegas envolvidos, os colegas substitutos, inclusive duas delas aqui presentes, a colega Dânia Carboneri e a doutora Selmara Soares, a que pudessem, inclusive, buscar a própria Assembleia Geral da AMATRA, mas preferiram, no que também sugeri como algo factível, buscar o auxílio da ANAMATRA. E assim fizeram. Conversei com o colega Guilherme Feliciano, conversei com o colega Colucci, diretor de prerrogativas, e dei passe livre para que a ANAMATRA usasse das suas ferramentas em relação à defesa do direito desses colegas substitutos em terem o edital publicado. Não houve em Goiás uma única vírgula de quebra da permanência dos colegas em qualquer vara. A sua inamovibilidade foi preservada em todos os casos. O que houve foi a não publicação de editais especificamente considerados. Matéria, inclusive, já solucionada em grande parte, na medida em que hoje nós temos em Goiás um assistente para cada magistrado de primeiro grau, depois de um trabalho transparente, de uma busca junto à administração para cumprimento, inclusive, da Resolução 219 e vivenciamos, portanto, uma realidade absolutamente de equidade de trabalho entre colegas substitutos e colegas titulares. De modo que, do ponto de vista da ANAMATRA, não há necessidade de qualquer assembleia para defender a inamovibilidade. Do ponto de vista da AMATRA, também não, a meu sentir. O que ocorreu em Goiás foi a não publicação de editais, inclusive, repito, prática que começou a se disseminar Brasil afora, e quanto à qual eu, particularmente, disse aqui na reunião do CR, em que a AMATRA 18 precisou se abster da votação em razão da decisão da sua diretoria, que sou absolutamente contra. A meu sentir, é um tiro no pé o titular não publicar edital para prover o cargo de juiz auxiliar. Passo à terceira pergunta, que foi encaminhada pelo canal do YouTube. Ultimamente temos sofrido fortes rejeições de diversos segmentos da sociedade, chegando ao cúmulo de nos designarem como sindicalistas de toga. O que os candidatos pensam fazer para mudar isso? Imagino essa percepção. O colega Kleber começa com a sua resposta. Colegas, você pode ver mais um pouco d'água, por favor? O que nós temos em relação à atuação da ANAMATRA é algo bem claro no programa. Está ali desenhada uma proposta concreta de atuação sem qualquer viés partidário. Hoje nós temos um governo posto, até há pouco tempo havia um outro viés governamental e há um pouco tempo antes um terceiro viés. Num período aí de menos de 4 anos nós tivemos 3 governos no país. Se nós entrarmos para a interlocução com qualquer veste, com essa imagem, que não foi a chapa de oposição que lançou, não há a menor... Obrigado. Não há a menor relação entre o nosso processo eleitoral e a imagem que a ANAMATRA já tem perante a sociedade, perante o parlamento. Nós não temos absolutamente nada com essa construção. O que precisamos fazer, e aí como não temos nada com isso, quem precisa responder quanto a ser ou não sindicalista de toga é quem gere a ANAMATRA. Eu não concordo com o epíteto, reputo absolutamente deletério para toda a magistratura, espraia para todos os colegas, e eu tenho certeza que a magistratura que temos, a magistratura que nós somos, é uma magistratura absolutamente imparcial, uma magistratura que tem a sua independência como a sua fortaleza. E por isso mesmo, nós não vamos compadecer sequer em termos de chacota, essa matéria relativa a que cor nós vestimos. Nós vamos vestir uma única bandeira, nós hastearemos uma única bandeira, a bandeira da magistratura, a bandeira da justiça do trabalho. E notem, voltando para o aspecto da realidade, da construção dessa realidade política que vivenciamos, a ANAMATRA acabou se envolvendo, e aí, segundo algumas justificativas, à época, involuntariamente,
em evento envolvendo Direta Já. Estava lá um representante nosso. A Anamatra se explicou. A Anamatra se envolveu, propôs mandado de segurança em face de tribunal que desejava oferecer medalha a um determinado político. A Anamatra, através da Assembleia do próprio CONAMAT, já esvaziada, e ali poderia, deixo essa crítica com devido respeito, haver uma condução no sentido de chamar os colegas à reflexão, acabou assistindo uma moção de repúdio a um ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Quando se vai somando esse tipo de coisa, nós chegamos a um contexto de buscar inimizades onde absolutamente não é necessário. Nós precisamos ter interlocução com todos. Nós não precisamos combater, por exemplo, uma falácia sobre carteira verde e amarela através de uma charge do respectivo ministro que falou sobre isso. Nós precisamos conhecer o projeto e nós precisamos reagir ou propor algo que seja factível. Mas do ponto de vista da política do pé na porta, nós já sabemos onde vai dar tudo isso. Doutora Noêmia, para. Bem, a Anamatra não atua com viés partidário. Volto a dizer que essa é uma acusação das mais graves. Eu questiono bastante a legitimidade desse tipo de veículo da mídia que faz uma abordagem como essa, nos chamando de magistrados ou magistratura de toga. Aliás, se bem se lembrarem, é exatamente o mesmo veículo que quis e que promove a ideia de extinção da Justiça do Trabalho. É o mesmo veículo, a propósito, que pretendeu, no início da campanha dessas eleições da Anamatra, intervir no processo eleitoral, chamando a chapa de oposição de componentes técnicos e imparciais. Não podemos levar a sério esse tipo de mídia. De toda sorte, no que diz respeito ao nosso relacionamento com a mídia, ao relacionamento da Anamatra com a mídia, a nossa proposta para o futuro é justamente de profissionalização dessa relação, nos retirar das cordas da defesa para passar a uma atuação ativa, uma atuação que nos coloque para a sociedade como exatamente somos, relevantes para o exercício da cidadania. No que diz respeito à carteira verde e amarela, sim, nós nos meteremos, nós combateremos e nós não teremos medo e nem receio de nenhuma crítica externa, exatamente porque a proposta que já está anunciada propicia a que o trabalhador, a depender do contrato ou do tipo de contrato que protagonizar, ele poder supostamente escolher entre a Justiça do Trabalho que desemprega e a Justiça Estadual que supostamente lhe garantiria direitos. É isso que está colocado desde janeiro e isso nós combateremos. Nós não vamos apresentar ou não vamos esperar nenhuma apresentação de projeto prévio. Quem sai na frente para colocar a narrativa somos nós da Anamatra, nós juízes do trabalho, nós de cabeça erguida. Nós não adotaremos nenhum tipo de política de avestruz. Todas as vezes que nós abaixarmos a cabeça para os críticos externos, nunca mais nós conseguiremos levantar essa mesma cabeça. Afinal de contas, o que eu estou falando é sobre magistrados. E magistrados que têm uma relevância social que jamais vai poder ser negada. Passo então a quarta pergunta, encaminhada pelo canal do YouTube, que os dois candidatos respondem, começando pela colega Noêmia Porto. Questão de gênero. A chapa entende que essa é ou não uma questão relevante e, em caso afirmativo, há alguma proposta concreta a esse respeito? Imagino que se trata da questão de gênero no âmbito da magistratura. Sim. A chapa Sou Mais Anamatra tem uma clara e evidente preocupação com isso. Eu tenho dito, vou repetir mais uma vez, nós somos, claro, a magistratura mais feminina do país. Já alcançamos em torno de 48% de magistradas. Mas a nossa presença numérica ainda não se traduziu numa presença substancial, isto é, em todos os espaços de poder, em todos os espaços de fala, em todas as presenças nos tribunais. Prova disso é que o próprio Conselho Nacional de Justiça adotou a resolução número 255, que parte da premissa da existência dessa desigualdade no plano substancial. É importante que a magistratura do trabalho tenha acúmulo de debate, conhecimento sobre as condições de gênero, sobre a participação feminina qualitativa, para que possa efetivamente contribuir com tudo isso.
trata-se de iniciativas institucionais muito recentes. A resolução é do ano passado. Apenas esse ano, a Enamat formou uma comissão que também trata da questão de gênero. Nós, da Anamatra, tínhamos uma comissão temporária chamada Anamatra Mulheres. A proposta da chapa Sou Mais Anamatra é de tornar essa comissão uma comissão permanente, uma comissão de estudos, uma comissão de levantamento da condição feminina dentro do sistema judiciário, com colaboração tanto na Enamat, quanto no CNJ, quanto para políticas associativas que permitam às mulheres o exercício da sua liderança. Na chapa Sou Mais Anamatra, nós somos 6 magistradas, e 6 magistradas, várias delas em cargos que nós podemos considerar cargos relevantes, cargos de liderança. Um deles, me refiro à colega Viviane Leite da Bahia, candidata a diretora de assuntos legislativos. Portanto, no caso da chapa Sou Mais Anamatra, este é um tema, permanecerá um tema e vamos debatê-lo abertamente, se acaso formos eleitos, pelos próximos 2 anos. Não apenas em favor das magistradas, é porque em relações igualitárias, quem se beneficia das relações igualitárias não são apenas as magistradas ou as mulheres. Beneficiam-se de relações igualitárias também os colegas, também os magistrados e, em última medida, o próprio Poder Judiciário. Quanto mais diverso e plural for o Poder Judiciário, mais democrático ele será, mais, não apenas democrático, mais eficiente ele será e mais sensível à causa de gênero também das trabalhadoras e dos trabalhadores, dos cidadãos e das cidadãs. Está incorporado, sim, na carta-programa da chapa Sou Mais Anamatra. Colega Kleber. Bom, colegas, muito especialmente as colegas magistradas do trabalho de todo o país, essa causa nos é importante por razões óbvias. As colegas têm chegado à magistratura do trabalho em um número considerável. Isso é muito claro quando analisamos as estatísticas no âmbito da Justiça do Trabalho. E, ao falar ao Coleprecor recentemente, tive o cuidado de fazer uma observação dessa distribuição no âmbito daquele colegiado. E nós temos ali 14 desembargadoras presidindo tribunais regionais do trabalho em todo o país. Ou seja, as colegas magistradas alcançaram nesse aspecto uma considerável maioria, o que reflete bem a necessidade de fomento dessas políticas de inserção. Ainda no debate do Rio de Janeiro, terra do colega Cláudio Montesso, uma colega desembargadora me fez exatamente essa pergunta sobre questão de gênero e me chamou a atenção a própria juventude da colega, ou seja, o acesso de uma colega magistrada ao tribunal de forma aparentemente muito jovem, o que é também alvissareiro, de modo que nós temos uma atenção especial quanto a essa matéria, mas não temos um alarme em relação a isso. O que eu vejo em relação às colegas magistradas, conversando país afora, é mais um desejo, muito mais um desejo de preservação das suas condições de trabalho, da possibilidade de disputa em pé de igualdade, do que propriamente de uma proteção absolutamente que as deixasse em situação de igualdade. As colegas magistradas do país são altivas, são absolutamente independentes, alcançaram seus cargos através do seu mérito, sejam cargos de juízas substitutas, de juízas titulares e desembargadoras, e mais do que isso, de administradoras dos tribunais, muitas delas fazendo gestões absolutamente históricas no âmbito dos nossos tribunais regionais do trabalho. Inclusive, lá no âmbito da 18ª região, nós tivemos a colega Dora Maria, depois alçada à condição de ministra do Supremo Tribunal Federal. Nós temos, portanto, uma inserção clara da mulher e vigiaremos para que nada atrapalhe essa continuidade da apresentação das colegas nos cargos, inclusive, diretivos dos tribunais e também no âmbito associativo. Nós convidamos 8 colegas magistrados para entregar a chapa, mas, infelizmente, apenas 4 tiveram condições pessoais de tempo, portanto, disponibilidade para assumirem pastas importantes no âmbito da chapa Foco e Renovação. Contem conosco, nós estaremos vigilantes e todas as políticas necessárias em relação à permanência e ao crescimento do papel das colegas magistradas no âmbito das associações, dos tribunais e da magistratura de um modo geral, será absolutamente preservado pela chapa Foco e Renovação.
Obrigado, colegas. Eu tenho uma última pergunta aqui, mas eu tenho a impressão que a pergunta é uma repetição de uma pergunta que já foi feita, e vou indagar os candidatos se acham importante respondê-la assim mesmo, se querem voltar ao tema. É a questão do tema da fixação dos substitutos, como um tema importante na sua concepção, e é uma questão de prerrogativa ou não. Eu tenho a impressão que os candidatos já responderam sobre esse tema, eu não sei se vocês concordam que podemos considerar a pergunta prejudicada, eu não tenho outras perguntas e podemos passar para o quarto bloco, se vocês concordarem dessa forma, tá certo? Então, o quarto bloco agora é a exposição final dos candidatos, seus agradecimentos por 5 minutos, pelo sorteio. Começamos pela colega Noêmia Porto. Bem, meus colegas, minhas colegas, nessa fala final, eu gostaria de voltar mais uma vez ao tema da questão do que se trata ou que é renovação nesse momento, no âmbito tão grave que passa a magistratura brasileira. E aí eu trago um exemplo, o exemplo da chapa Sou Mais Ana Matra, no que diz respeito às nossas propostas para a diretoria de formação e cultura. Isso porque, na pasta de formação e cultura, tão importante para os nossos magistrados, está lá escrito no programa da chapa Sou Mais Ana Matra, propostas inovadoras e propostas relacionadas à Ana Matra. Por que eu dou esse exemplo? Porque a chapa de oposição, ela repete a mesma proposta, isto é, a de que, a partir da Ana Matra, expandirá convênios e oportunidades de formação de magistrados em universidades estrangeiras. Mais uma vez, em temas estruturais, nós temos a repetição do mesmo modelo. Ainda no que diz respeito à formação da pasta de diretoria de formação e cultura, consta explicitamente da chapa Sou Mais Ana Matra que haverá promoção, sim, de eventos científicos, dentre eles o de jornadas temáticas. Nós já tivemos 2 jornadas até a data de hoje. A primeira delas, em 2007, cujo caderno, durante muito tempo, foi leitura obrigatória para aqueles que preparavam para os concursos públicos na área trabalhista. Na segunda jornada, as teses da segunda jornada estão praticamente em todos os importantes compilados da legislação do trabalho, códigos comentados, ao lado, inclusive, de súmulas dos tribunais. O colega Kleber, a propósito, embora agora critique arduamente a segunda jornada, dela participou na 7ª comissão, voltada aos temas processuais, sem, na época, indicar ou propor outro formato para esse evento. De todo modo, a par as críticas, a chapa Sou Mais Ana Matra sabe a diferença, inclusive estatutária, entre jornadas científicas, que devem, sim, ser plurais e trazer a todos e todas, e CONAMATES, estes voltados ao enfoque eminentemente político-associativo e que geram vinculação para a Ana Matra. A jornada não gera, o CONAMATE efetivamente gera. A respeito da democracia interna, e falando de CONAMATE, mesmo a desvinculação horizontal dos subsídios, que é o teto vencimental para se evitar o efeito cascata quando se trata do reajuste da magistratura, consta explicitamente na chapa Sou Mais Ana Matra e, olha, resultou de debate democrático com aprovação de tese em Gramado durante o CONAMATE. Justo o CONAMATE, que tem sido tão criticado pela chapa de oposição, enquanto instância de construção e orientação das atividades associativas. A mesma coisa acontece com os aposentados. Foi lá, no CONAMATE, que se conseguiu a tese relacionada ao quórum qualificado de 2/3 para o Conselho de Representantes deliberar matérias que possam prejudicar os interesses dos nossos aposentados. A despeito da aprovação da tese do CONAMATE, a AMATRA 18, durante o encontro de aposentados em Pernambuco, levantou preliminar no sentido de que, se não regulamentasse a tese, para que ela então pudesse constar apenas em reforma estatutária, ainda bem, uma preliminar vencida, para que a tese do CONAMATE em favor dos aposentados fosse efetivamente regulamentada pela diretoria da ANAMATRA e pelo Conselho. Falo tudo isso porque coerência entre discurso e prática, entre trabalho e defesa intransigente da magistratura, precisam ser analisados nesse momento.
nesse último minuto que resta, eu gostaria de conclamar a todos a participação do processo democrático de escolha da Ana Matra e peço o voto de confiança na chapa Sou Mais Ana Matra. Muito obrigada. Colega Kleber, para a sua exposição final. Caros colegas, magistrados do trabalho, aqui presentes, maioria colegas da 10ª região, a quem deixo o meu abraço, meus colegas da 18ª região, a quem saúdo também especialmente, colegas que nos assistem, é chegado o momento da abertura da votação eletrônica. Cada colega precisa analisar as propostas, avaliar as diretrizes e escolher, repito, entre continuar e renovar. Uma renovação com responsabilidade, uma renovação que tem todos os links necessários em cada um dos pontos do nosso programa, já disponível para todos os colegas, inclusive em dispositivo eletrônico, em jornal eletrônico, disponibilizado pela Ana Matra. Fica esse convite nesta reta final para que cada um avalie efetivamente o que pode ser feito para alterarmos o quadro de realidade ora posto. Não reinventaremos a roda, não tentem colocar mais esse rótulo. Agora, que nós a faremos girar a partir de uma perspectiva de centralidade na magistratura e na justiça do trabalho, isso é fato. E somente através de uma interlocução sem qualquer sombra de partidarismo, notem, sem qualquer sombra de partidarismo, será suficiente para podermos levar propostas, para podermos debater os temas sem nenhuma faca no pescoço. Faca no pescoço, a exemplo da que ocorreu no processo de término do prazo de migração previdenciária. O governo colocou as associações e aí, em última razão, a própria Ana Matra, que precisou deliberar através do seu Conselho de Representantes, na parede, ou seja, ou apoia a reforma da Previdência ou não prorroga o prazo. Por 14 votos contra 8 e 4 abstenções, o Conselho de Representantes teve a dignidade de não assinar uma cláusula chantagista de negociação. E essa será a nossa postura. Assim votou a Matra 18 e assim, se nos derem a honra da eleição, se pautará a nova diretoria da Ana Matra. É importante notar, nesse aspecto de expectativa e realidade, que a situação lança uma série de propostas ao contrário das práticas realizadas ao longo dos 2 anos. Nós não temos hoje uma assessoria legislativa forte. Como eu mostrei, houve uma queda de 60 para 3 mil reais em matéria de investimento nessa pasta. Nós não temos uma comunicação social que tenha gerado efetivamente a nossa preservação de imagem. E notem, no Conselho Fiscal aponta-se através do parecer um aumento de despesa ou de investimento de 89.584 para 227.618. E eu pergunto, de um ano para o outro, praticamente triplicou o investimento e nós não tivemos resultados palatáveis. A nossa comunicação em termos de contato com a sociedade e com os demais poderes ainda é deficitária. Precisamos investir nisso. E investir, como tenho dito, através de planejamento. E um planejamento estratégico que o próprio Conselho de Representantes vai se debruçar sobre ele para nós desenharmos o nosso futuro. Não só para a chapa Foco e Renovação, que venha a se converter em uma gestão, mas para as próprias gerações, inclusive, de dirigentes associativos, que queremos, inclusive, fomentar o aparecimento através da nossa escola associativa. Engraçado também que, em relação à escola associativa, fala-se, essa é novidade a rigor, que a nossa chapa copiou o programa da Chapa da Situação. Analisem os programas. Peço que cuidadosamente analisem, comparem esses 2 programas, para ver se tem alguma similitude em termos de arrojo naquilo que nós pretendemos fazer. Notem, a escola associativa lançou 2 ou 3 cursos, nenhum deles sequer deu turma. Tentaram por 2 vezes uma pós-graduação, não foi possível. E tentaram agora recentemente um curso para advocacia, um curso de ordem prática. Também não deu resultado. Nós vamos reverter isso através de parcerias com entidades que já tenham público, parcerias que possam agregar valor à nossa escola associativa. Do ponto de vista do CONAMAT, não tentem lançar esse rótulo. É a instância que nós defendemos, e tanto defendemos que queremos
ampliá-la. Nós precisamos que os colegas tenham oportunidade efetiva de participação, porque ali se deliberam muitas questões importantes para a magistratura do trabalho. Quando nós falamos em voto eletrônico, ainda no debate de Salvador, muita gente achou estranho. E hoje, os colegas já estão convencidos de que é possível. Na 6ª região, tive um debate super produtivo com vários colegas presentes e ali viu-se que é possível o voto eletrônico no CONAMAT. Colegas, é possível. Acreditem, venham com a foco e renovação para termos um biênio mais produtivo e concentrado na magistratura e na justiça do trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer aqui aos colegas Kleber, Salles e Noêmia Porto, que participam desse debate como candidatos das suas respectivas chapas. Quero agradecer também a presença dos colegas da 10ª região, da 18ª região e de outros regionais que estão aqui presentes, prestigiando esse nosso evento. Lembrando que as eleições da ANAMATRA para o biênio 2019 e 2021 já começaram no espaço do associado, no endereço www.anamatra.org.br, seguindo até às 18 horas do dia 24 de abril. Já a votação presencial acontece no dia 26 de abril na sede da ANAMATRA. O vídeo deste debate estará disponível também no espaço do associado no site da ANAMATRA. Quero agradecer também a participação dos colegas que encaminharam perguntas através do YouTube e quero também convocar a todos para participarem da eleição nesse momento tão difícil e tão conturbado da vida nacional, em que a Justiça do Trabalho tem sido alvo de muitas críticas e de muitos reclamos da sociedade. A decisão da eleição não irá nos dividir, irá nos fortalecer. A eleição não esgota o trabalho da ANAMATRA nem a vida da ANAMATRA. Ela dá um novo sentido e um novo caminho. A participação de todos é importante, o senso crítico e a presença crítica dentro da associação também o é. Portanto, o final da eleição, devemos continuar todos ombreados na defesa da justiça do trabalho, do direito do trabalho, dos magistrados do trabalho e da nossa Associação Nacional. Agradeço a todos, muito obrigado pela participação.